O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O texto que eu acabei de ler é o Salmos de número 23. Eu li do verso 1 até o verso de número 6. Esse salmo aqui, ele é um salmo de Davi. E Davi está expressando a segurança que ele sente em confiar em Deus, em depositar toda a sua necessidade, a sua dependência. Ele reconhece que Deus é a sua segurança. Contudo, eu só vou entender a profundidade que o Salmo 23 quer revelar para nós se eu entender o aspecto do universo que está sendo tratado no Salmo 23. Que universo é esse? Davi, ele se coloca numa posição de ovelha, e Deus é colocado na posição de pastor. Então eu só entendo a profundidade se eu entender o aspecto da ovelha e o aspecto do pastor. Enquanto eu não entendo as características que uma ovelha tem, a natureza que uma ovelha tem, o universo de uma ovelha, eu não compreendo essa segurança, essa dependência que Davi revela ter no Salmo de número 23. E eu só entendo a figura do pastor dentro do texto quando eu compreendo a profundidade das características que um pastor tem ao cuidar de uma ovelha. Davi está falando de algo aqui que ele entende na prática. Davi está falando de algo aqui que ele compreende na sua vida pelo fato dele já ter sido pastor de ovelha. Ele está dizendo que o Senhor é o seu pastor, mas ele só pode dizer isso porque ele um dia já foi pastor. E como ele já exerceu o ofício pastoral, ele sabe como um pastor cuida de ovelha da mesma maneira como ele cuidava de ovelha. Max Lucado, no livro Aliviando a Bagagem, vai dizer que Davi poderia comparar Deus de várias formas. Por quê? Porque Davi já teria passado por outros ofícios. Davi poderia comparar Deus como um general. Davi poderia comparar Deus como um grande estrategista. Davi poderia comparar Deus como um grande professor. Só que dentre tantas comparações que Davi poderia fazer de Deus, ele resolve comparar Deus como um pastor. Davi poderia comparar Deus como um general. Eu não sei porque que o pessoal do Instagram está dizendo que o áudio está muito ruim. Pessoal do Instagram que está me vendo online, se o áudio estiver ruim, você sai do Instagram e vai para o Facebook. Eu estou online na minha página pr.rodrigosantana, tá bom? Eu estou online pelo Facebook e estou online agora pelo Instagram. E a galera do YouTube que está me assistindo aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo. Davi foi um grande general. E como um general que ele foi, ele poderia dizer: o Senhor é o meu general e eu sou o seu soldado. Porque ele teria experiência prática para falar sobre o que era ser um general. Davi poderia dizer: o Senhor é o meu professor e eu sou o seu aprendiz. Davi poderia, fazer tantas comparações. Mas dentre tantas comparações que ele poderia fazer, ele resolve comparar o Senhor como seu
pastor. O Senhor é o meu pastor. E ele também tinha experiência prática para falar sobre o ofício pastoral. Por quê? Porque ele já tirou ovelha da boca de urso, ele já tirou ovelha da mão de leão, ele já tirou ovelha de coisas perigosas. Então, assim como ele livrou ovelha de certas circunstâncias que poderiam levá-la à morte, ele sabia muito bem qual era a responsabilidade de exercer o ministério ou o ofício pastoral. Davi conhece aqui o universo da ovelha, porque ele já trabalhou como pastor. Lembra, no início, quando ele era mais menino, quando Samuel foi ungir e profetizar Davi no meio de seus irmãos, o que Davi estava fazendo? Davi estava cuidando do campo, cuidando de ovelha, cuidando das coisas do pai. Sendo pastor, ele sabia muito bem a responsabilidade que um pastor tinha. O universo da ovelha, a dependência que esse animal tem do pastor, a insegurança que esse animal sente quando caminha sozinho. Ovelha que não caminha dentro do aprisco tem uma probabilidade muito grande de morrer no meio do caminho, de ficar agarrado em alguma cerca, de se perder em algum abismo, de ser devorado por algum lobo. É um animal que nasceu para viver dentro do rebanho. Então, o pastor ele conhece muito bem a dependência da ovelha. E Davi, como pastor, ele supriu todas as necessidades que uma ovelha precisava. Tanto que livrou a ovelha da mão de urso, livrou a ovelha da mão de leão. Aí Davi começa o Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dizendo o seguinte: se eu como pastor já livrei tantas minhas ovelhas de cilada, supri todas as necessidades que a ovelha tinha no rebanho, se eu fui um bom pastor para as minhas ovelhas, imagina o meu Senhor sendo meu pastor. Ele vai cuidar de mim como ninguém, ele vai suprir de mim como ninguém, ele vai suprir as minhas necessidades como ninguém, ele vai trazer paz à minha alma. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai cuidar de mim. Agora, a palavra não faltará aqui, ela não está ligada apenas no aspecto físico, mas ela está ligada em todos os sentidos. Porque não adianta só Deus suprir a sua necessidade física se a tua necessidade emocional estiver abalada. Não adianta Deus só suprir a necessidade emocional se Deus não suprir o seu espiritual. Por isso que quando Davi diz nada me faltará, ele está dizendo o seguinte: não vai faltar para o seu corpo, não vai faltar para a sua alma, não vai faltar para o seu espírito. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai suprir todas as minhas necessidades do corpo, da alma e do espírito. Ele é pastor que cuida daquilo que eu preciso. Ele é pastor que cuida daquilo que eu necessito. Por quê? Porque se não alcançasse a tricotomia do homem, essa palavra faltará não teria sentido. Por quê? Porque se falta para minha alma e supre apenas o meu físico, significa que não pode suprir todas as coisas. Mas a afirmação de Davi é o contrário: se ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Se Deus tem sido o seu pastor, nada vai faltar. Não vai faltar o que você vestir, não vai faltar o que você comer, não vai faltar alimento, não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar, nada te faltará, não faltará lugar para você repousar a tua cabeça. Deus vai suprir as tuas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Nada te faltará, se Ele é o teu pastor. Se a tua segurança não está no homem, se a tua segurança não está na terra, se a tua segurança não está no médico, se a tua segurança não está em gente, se a tua segurança não está no sistema, se a tua segurança está no Senhor, nada te faltará. Por isso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente às águas tranquilas. Olha que profundidade que Davi está trazendo aqui. E você só vai entender essa verdade se você compreender esse universo. Davi está dizendo que o Senhor lhe faz
deitar em pastos verdes. E é o mesmo Senhor que guia a águas tranquilas. Por que Davi está falando de água tranquila? Porque Davi sabe que ovelha não gosta de água de rio. Ovelha não gosta de água corrida. A ovelha prefere uma água tranquila, uma água que seja tranquila. É um animal totalmente dependente do seu pastor. Então, o próprio Davi está dizendo o seguinte: ele sabe aquilo que eu preciso, ele sabe a minha necessidade, ele sabe aquilo que eu gosto. Ele me leva a águas tranquilas. Ele me guia mansamente a águas tranquilas. Veja, ele está revelando duas coisas de Deus aqui. Primeiro, que o pastor, que é o próprio Deus, ele é o Deus que vai trazer direção, ele me guia. Se ele é o meu pastor, eu não fico sem direção. Se ele é o meu pastor, eu não fico sem destino. Se ele é o meu pastor, eu não fico sem caminho. Sabe? O homem pode não me dar direção, o homem pode não me dar o caminho, o homem pode não me dar um sentido na vida, mas esse pastor não. Esse pastor, ele me guia. Ele me dá destino, ele me dá foco, ele me dá caminho. Ele me leva mansamente às águas tranquilas. Ele sabe aquilo que eu preciso. Ele sabe aquilo que eu gosto. Ele sabe aquilo que é necessário para a minha alma. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele me leva mansamente às águas que são tranquilas. Sabe? Ele diz que o Senhor faz deitar em verdes pastos. Segundo a ciência, a única cor que não cansa a vista é o verde. Eu não sei se você sabia disso. O amarelo cansa, o preto cansa, o rosa cansa, o branco cansa, mas o verde não cansa. Talvez seja por isso, quando a gente chega a uma certa idade, a pessoa geralmente que é idosa, ela fala que quer ficar num lugar bem verdinho, próximo da natureza. Por quê? Porque o verde não cansa os olhos, o verde não cansa a íris dos nossos olhos. O verde é a única cor que transmite para nós a sensação de descanso. Então, quando Davi diz assim, ele me faz deitar em pastos verdes, Davi está dizendo, o Senhor me traz descanso. Ele é descanso para a sua alma nesse dia. Talvez você esteja passando por alguma coisa agora que está trazendo inquietação para a tua alma, alguma coisa que está tirando a tua paz. O Senhor, ele traz descanso ao teu coração. Ele te faz deitar em pastos verdes. Talvez você passou a manhã inteira tentando resolver problema, a tarde inteira preocupado com alguma coisa que está gerando inquietação à tua alma, e Deus está falando para você, calma, 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 descansa. Descansa a tua alma, descansa o teu coração, descansa o teu espírito, descansa a tua mente. Por quê? Porque Ele me faz deitar em pastos verdes. Você pode não ter descanso lá fora, mas você tem no Senhor. Você pode não ter descanso nos seus problemas, mas você tem no Senhor. Então descansa. Deita, dorme. Por quê? Porque enquanto você está descansando, o teu pastor está cuidando do teu sono. Está guardando a tua entrada, está guardando a tua saída, está guardando as laterais, está suprindo toda a necessidade que você tem. Ele é o seu pastor, que refrigera a sua alma. Olha que interessante isso. Ele é pastor que refrigera a minha alma. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque esse pastor, ele não cuida só da lã da ovelha. Esse pastor, ele não cuida só da necessidade física da ovelha. Esse pastor, ele não supre só o material da ovelha. Esse pastor refrigera a sua alma. Ele cuida dos meus sentimentos. Ele cicatriza as feridas da minha alma. Sabe, o homem da terra pode te conhecer por fora, mas esse pastor conhece a tua alma por dentro. Ele sabe quantas das vezes você tentou deitar para esquecer os teus problemas, quantas das vezes a tua alma está inquieta, você precisando de uma palavra de paz, porque está sendo perturbado no casamento, perturbado nos problemas, perturbado no trabalho, não consegue ter paz. Aí quando você não consegue encontrar solução, esse pastor vem e refrigera a sua alma.
Tem gente que tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem uma vida bem resolvida financeiramente, mas não tem paz dentro da sua alma. Só que esse pastor que Davi está expressando no Salmo 23 é o pastor que refrigera a sua alma. Ele é psicólogo da alma. Ele sara as tuas feridas. Ele supre as tuas necessidades. Ele cura a tua alma. Ele arranca da tua alma as feridas, as dores que a vida proporcionou a você. Ele passa remédio na ferida. Ele cicatriza a ferida. Ele traz paz para a alma. Ele traz alívio para a alma. Ele traz alegria para o teu viver. Ele é o teu pastor. O Senhor é o seu pastor, que refrigera a sua alma, te guia pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Aí Davi diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Essa parte é tremenda. Por quê? Porque nós estamos falando de Davi, que foi pastor de ovelha. E como pastor de ovelha, ele sabe que para chegar nas montanhas e comer do pasto verde, de pastos frescos, o melhor caminho era atravessar com as ovelhas pelo vale. Eu repito isso. Quando Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele sabe que chega um determinado tempo que a ovelha precisa subir nas montanhas para comer pasto. E os melhores lugares para chegar em pastos frescos, em pastos verdejantes, era passando pelos vales. Só que aí que tá. Era nos vales que estavam os maiores inimigos. Era nos vales que estavam os lobos, era nos vales que estavam os animais que poderiam devorar a ovelha, era nos vales que estavam escorpiões, era nos vales que estavam abismo, era nos vales que a ovelha poderia se machucar. Só que esse pastor aqui, ele conhece o caminho do vale. Ele conhece o caminho que vai passar pelo vale de maneira tranquila para chegar na montanha. Aí Davi diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que nesse vale eu experimente a morte e eu passe por um momento de morte, eu experimente a sensação de dor, de calafrio, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque esse pastor conhece o caminho que vai me levar à montanha. Esse pastor conhece o caminho que vai me levar a pastos verdes. Duas coisas que eu quero que você reflita aqui nesse texto aqui. Primeiro, o pastor, ele passa pelo vale para chegar na montanha. Ele não vai parar com você no vale. Ainda que tenha vale, você não vai experimentar a morte nele. Ele cuida de você dentro do vale. Então eu estou pregando para alguém que está passando no vale. Eu estou pregando para alguém que está no caminho do vale. Eu estou pregando para alguém que está no sofrimento do vale. Você pode estar passando no vale, mas você não vai morrer no vale. Porque o vale é só o caminho para você chegar no propósito. Eu repito isso. O vale, ele é só o caminho para você chegar no propósito. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que para chegar na montanha, você tem que passar pelo vale. Existem pastos frescos, existem promessas, existem propósitos que vão se cumprir quando você chegar na montanha. Mas para chegar na montanha, você vai passar pelo vale. Só que não tema o vale. Não tema o vale porque você não está passando esse vale sozinho. Você não está passando esse vale sofrendo sozinho. Você não passa nesse vale simplesmente com a mão de um médico, com a mão de um juiz, com a mão de um advogado. Não, 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 não. Quem passa contigo nesse vale é o teu Senhor. É o teu pastor. Por isso, como Davi, diga nesse dia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque o advogado está comigo? Porque o governador está comigo? Porque o médico disse que tem jeito? Porque os homens da terra estão comigo? Não. Eu não temo, porque tu estás comigo. O meu pastor está comigo. E o meu pastor,
a vara dele, o cajado dele me consola. Eu não temo o processo que eu passo no vale, as adversidades que eu passo no vale, porque eu sei que eu vou ser guiado, guardado, protegido dentro do vale. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, instrumento de autoridade. Cajado, instrumento de autoridade e direção. Davi está dizendo o seguinte: esse pastor tem vara, esse pastor tem cajado. O pastor tem vara de autoridade para quê? Porque no meio do caminho pode se levantar inimigos. Pode aparecer lobo. Pode aparecer algum bicho querendo matar a ovelha. Só que esse pastor tem vara. Esse pastor está cuidando, esse pastor está na frente, esse pastor tem um controle, tem um domínio de tudo, ele tem autoridade. Então fica tranquilo, porque esse pastor tem vara. Então descansa teu coração, descansa a tua alma nesse vale. Por quê? Porque esse pastor tem vara. Você está na mão de alguém que tem autoridade. Você não precisa se levantar para querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Não, calma. Esse pastor tem vara. A sua natureza é de ovelha, então seja ovelha. Você não precisa agir como lobo. Porque tem gente que é ovelha, que está querendo agir como lobo, está querendo agir como bode. Não, não, teu pastor tem vara. Calma. Descansa. Ele tem vara. Ele tem autoridade. Ele sabe a hora que vai levantar a vara para espantar os inimigos que estão se aproximando da ovelha. Ele cuida da ovelha, ele guia a ovelha e ele tem vara para repreender os inimigos que tentam se aproximar da ovelha. Segundo, esse pastor tem cajado. Esse pastor tem direção. Esse pastor sabe para onde a ovelha está indo e sabe para onde ele quer levar a ovelha. E na ponta do cajado, não sei se você reparou, alguns cajados na ponta, alguns, eles têm como se fosse uma voltinha, né? Como se fosse uma voltinha, um gancho, né? Para puxar a ovelha. Se a ovelha sair do caminho, o pastor puxa com o cajado. Se a ovelha desviar do caminho, o pastor vai lá e puxa com o cajado. Se a ovelha sair da direção, o pastor vai lá e puxa com o cajado. Ele é pastor que tem vara. Ele é pastor que tem cajado, tem direção. Você não vai morrer sem direção. Você não vai morrer sem saber para onde ir, o que fazer, como não. Teu pastor sabe para onde está te levando. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o final é de morte. Porém a Bíblia diz que o pensamento do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E, inclusive, a loucura de Deus, ela é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ele tem cajado, ele tem vara. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmão, o versículo 5, ele é tão rico. Tem tanta coisa que dá para pregar aqui no Salmo 23. Dá para eu ficar aqui um mês só pregando no Salmo 23 aqui, de verso a verso. Que esse texto do Salmo 23 é muito rico. E tem muitas aplicações dentro do versículo 5. Eu vou escolher uma para fazer para você. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Isso aqui tem muitos significados. Muito, muito. Poderia falar sobre honra. Poderia falar sobre exaltação. Poderia falar sobre justiça. Poderia falar sobre tanta coisa aqui, né? Do cálice transbordar, representava honra, justiça. Mas entre tantas coisas, eu quero fazer uma aplicação que Max Lucado já dizia no livro dele, Aliviando a Bagagem. Inclusive, se você não leu, eu aconselho você a ler esse livro de Max Lucado, que é muito bom. Ele diz o seguinte, que todo pastor, ele costumava carregar consigo um frascozinho de óleo. Um frascozinho de óleo. Qual a importância de ter óleo e carregar consigo óleo? É porque toda ovelha comia sempre do pasto, se alimentava do pasto. E algumas vezes apareciam algumas cobras. As cobras vinham e feriam a ovelha, abocanhavam a ovelha, mordiam a ovelha. Isso gerava uma ferida no focinho da ovelha. E
o que o pastor fazia? Ele vinha com óleo e derramava óleo sobre a ferida da ovelha. Porque o óleo, ele também significava um instrumento medicinal para curar aquela ferida da ovelha, para gerar cicatrização mais rápido. Só que principalmente o óleo servia para ser colocado no focinho da ovelha, porque quando a cobra vinha e picava o focinho da ovelha, abria uma ferida. O cheiro da ferida atraía as moscas. As moscas vinham e depositavam larvas sobre a ferida da ovelha. A ovelha ficava inquieta com as larvas, né? Dava aquela sensação de inquietação e procurava a primeira coisa que tinha por perto para bater a cabeça, para tentar aliviar a dor que sentia. E na maioria das vezes, quando a ovelha batia a cabeça ou num tronco ou numa pedra, ela morria. Então o que o pastor fazia? Ele andava com um frasco de óleo. Essa informação que eu estou te dando está lá no livro Aliviando a Bagagem de Max Lucado. Ele andava com um frasco de óleo e derramava o óleo sobre o focinho da ovelha. Esse óleo no focinho, ele servia para cicatrizar a ferida. Se a cobra vier ferir, machucar a ovelha, o que acontecia? Deixa eu só voltar aqui. Se a cobra viesse e abocanhasse a ovelha, gerava uma ferida e o óleo servia para cicatrizar a ferida da ovelha. Ok? Segundo, se porventura as moscas se aproximassem, o cheiro do óleo espantava as moscas. Terceiro, em alguns momentos, quando a cobra chegava perto para picar a ovelha e ela sentia o óleo, algumas escorregavam no óleo. Não conseguiam ter tanta precisão no ataque. Mas ainda que conseguissem atacar e ferir a ovelha, o cheiro do óleo gerava o próprio óleo, ele gerava a cicatrização na ferida da ovelha. Quando as moscas vinham para tentar se aproximar, o cheiro do óleo espantava as moscas. Elas não chegavam perto. Por quê? Porque o óleo incomodava as moscas. Então Max Lucado diz que essa é uma das importâncias de todo pastor andar com óleo, para derramar sobre a cabeça da ovelha. Então a necessidade de óleo é para que a ovelha cicatrizasse qualquer tipo de ferida e também espantasse as moscas que tentavam se aproximar diante dela. Aí você vê Davi dizendo: unja a minha cabeça com óleo. Mas já que é para espantar mosca, já que é para espantar cobra, não derrama só gotinha não. Dá banho na cabeça inteira. Derrama no corpo inteiro, unge o corpo inteiro com óleo. Para quê? Para que não haja brecha para as moscas entrarem e depositar larvas sobre a cabeça. Por isso que Max Lucado, em Aliviando a Bagagem, diz que todo pastor andava com óleo sobre as suas mãos e derramava o óleo sobre o focinho da ovelha, para cicatrizar a ferida e espantar as moscas se aproximarem, e espantar as moscas para que as moscas não se aproximassem da ovelha. Por isso a necessidade de você ter óleo na tua cabeça. Que a ovelha que tem óleo na cabeça, o diabo não entra. Ovelha que tem palavra na cabeça, é mais difícil o diabo entrar. Ovelha que tem óleo na mente, mosca não entra. A mosca está entrando porque tem muita coisa nessa cabeça, mas está faltando óleo. As cobras estão entrando porque tem muita coisa na cabeça, mas está faltando óleo. Agora, deixa ele te ungir e derramar um banho de óleo na tua cabeça, e a tua mente fica tão lavada pela palavra que não vai ter espaço para cobra, para mosca entrar e atacar a tua mente. A tua mente precisa estar banhada pelo óleo da palavra de Deus. Você já reparou que a maior intenção do diabo é tentar atacar a tua mente? A maior intenção do diabo não é atacar tuas pernas, teu braço, teus olhos, não. A maior intenção do diabo é atacar isso aqui. Toda guerra que você passa espiritual, você passa aqui. Todo problema que você passa na tua vida, você passa aqui.
Toda dificuldade que você passa na vida, ela começa primeiro aqui. As fraquezas, o pecado, a queda, as tentações, ela começa aqui. Por isso que a maior intenção do diabo é atacar a tua mente. É ter domínio na tua mente. Para quê? Para dominar a tua mente, dominar o teu corpo e te levar para caminhos de desgraça. Só que a palavra vai preencher a tua mente de tal maneira hoje que não vai ter espaço para pecado entrar na sua vida e manipular suas ações. Por isso que a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Porque o que liberta o homem é a verdade da palavra. Por isso que a Bíblia diz que o povo foi destruído pela falta de conhecimento. Porque é o conhecimento e a verdade da palavra que te ajuda a permanecer de pé. Recebe palavra na tua mente. Recebe óleo dessa palavra sobre a sua cabeça. Seja banhado por essa palavra. E quer saber? Não aceita só gotinha dessa palavra, não. Não aceita só um pouquinho do óleo, não. Toma banho da palavra do pé à cabeça. Deixa a palavra banhar tua mente. Deixa o óleo limpar tua mente, te libertar, te transformar, te fazer uma nova pessoa, a tal ponto que as moscas e as cobras não encontrem oportunidade para te atacar. E quer saber? Se conseguir te atacar e te ferir com alguma coisa, tua mente já está banhada pela palavra. E tem palavra que vai cicatrizar tuas feridas, vai cicatrizar teu coração e vai te dar força para permanecer de pé diante dos problemas da vida.